Teve o evento do dia D, que é simplesmente uma espécie de homenagem que fazem aos soldados que lutaram contra o nazismo, né, gente? E assim, teve a presença de muita gente, mas muita gente mesmo, mas principalmente político. E você sabe, se tiver político no lugar, ou é por dois motivos que essa pessoa vai aparecer lá. Uma, fazer campanha política, ou então atacar o outro adversário, né? E foi exatamente isso que aconteceu e o que o Biden fez no meio dessa apresentação do dia D. Uma coisa que era para ser feita, que era para, tipo assim, homenagear os soldados, falar sobre a importância, ele falou brevemente, mas metade do discurso pra frente virou ataque contra o Trump e uma espécie de apoio que ele tá precisando de outros países, né? Que virou assim, vamos falar, extremamente desnecessário, só provou que o Biden tá ainda mais fraco e desesperado o possível. Então a gente vai falar disso no vídeo de hoje, tá? Vamos lembrar, né? Fizeram essa comemoração, tá? O que acontece nessa comemoração? Ela simplesmente faz homenagem a esses soldados. Então lembra aquela galera lá da Segunda Guerra Mundial, que teve o caos imenso na Alemanha, teve soldados americanos que foram mandados pra lutar lá na Europa, teve galera da própria Europa, teve até os brasileiros que estavam indo pra lá, só que chegou no meio do caminho, a guerra já tinha acabado, tiveram que voltar. Pois é, essa galera aí é homenageada nesse dia D. E aquele show, muita gente importante, muitas figuras importantes fazem discurso homenageando eles. E assim, o Biden ele chegou nesse dia, ele fez esse discurso homenageando, só que do discurso pra frente ele pegou e fez o seguinte. Ele, olha, é muito importante homenagear essas pessoas, mas eu queria lembrar pra vocês que, assim, os Estados Unidos estão passando por uma espécie de conflitos e a gente não pode simplesmente deixar de depender dos outros países. Essa política que o Trump está fazendo de querer excluir praticamente a guerra da Ucrânia e deixar que esses países ditadores tomem conta da Europa, tomem conta praticamente de tudo, não é legal. E a gente prefere que os Estados Unidos e os americanos estejam aí junto com a União Europeia, tenham apoio de todo mundo. Foi literalmente essa fala, gente. Óbvio, não com essas palavras, mas traduzindo para vocês entenderem o que ele quis falar. O que acontece? Isso só mostrou o desespero do Biden, porque assim, já que ele não conseguiu o apoio americano, agora ele vem tentar o apoio de outros lugares, embora quem vote são os americanos, tá? Na ideia dele, ele vem pensando que assim, se eu conseguir o apoio da Europa, conseguir o apoio da União Europeia, conseguir o apoio de outras organizações, significa que o meu papel que eu tô fazendo é muito bom na geopolítica e que eu sou um presidente bom. Só que isso não é verdade, porque vamos lembrar, os americanos não querem isso. Os americanos não estão nem um pouco preocupados com o que está rolando lá fora e se o Biden vai ser um bom político na política internacional. Mas o que adianta ele ser bom internacional e não ser bom pra gente? E foi aí que, assim, né, a gente viu que o discurso pegou feio e que claramente mostrou que ele estava desesperado. Porque, galera, preste bem atenção. O Trump não tá querendo excluir os Estados Unidos, tá? Segundo como os próprios democratas colocam, do resto do mundo. Ser assim, tipo assim, só os Estados Unidos aqui, a gente não vai preocupar com mais nada, galera. Não é bem assim que funciona, tá? O que o Trump tá querendo fazer? E o que tá todo mundo distorcendo? Trump tá querendo focar mais na política interna dos Estados Unidos. Ou seja, antes de começar a financiar a guerra no exterior, antes de começar a financiar qualquer coisa lá fora, vamos primeiro resolver o nosso problema interno, porque assim, se a gente não tem força nem para conseguir resolver todos os nossos problemas, como é que a gente vai tomar conta da vida do outro? Entendem? É tipo isso que o Trump tá querendo fazer. E acredite ou não, depois que ele resolver esses problemas internos, ele não pretende acabar com todos os laços da OTAN, não pretende acabar com tudo que tem a ver os Estados Unidos nos grupos que ele tem. Ele só não pretende mais financiar países que não estão fazendo parte dos grupos, como propriamente ele disse, que foi a guerra da Ucrânia, né? O Biden ele chegou citando a guerra da Ucrânia nesse dia D, falando que simplesmente o Trump vai fazer com que a Ucrânia seja eliminada por completo. E a Ucrânia sendo eliminada por completo, vai acontecer o quê? A Ucrânia eliminada, posteriormente a Rússia vai dar a doida e vai querer pegar os outros países que estão ali na fronteira. Só que assim, vamos lembrar, né? Esses outros países que estão na fronteira com a Rússia, alguns deles fazem parte já da OTAN e há muito tempo. E até hoje a Rússia não mexeu.
Por que que a Rússia ia querer mexer agora, depois de conseguir, assim, supostamente ganhar uma guerra contra a Ucrânia? É uma fala que não faz sentido nenhum, que não traz fundamento nenhum. Porque se a Rússia já quisesse mexer lá, ela já tinha mexido há muito tempo. Por que que ela mexeria depois de conseguir a Ucrânia? A gente sabe que claramente o motivo da Rússia ter brigado com a Ucrânia é outro totalmente diferente. Vamos lembrar, a Ucrânia, de todos os países que fazem fronteira com a Rússia, é o que tem a posição estratégica mais importante. Ou seja, onde claramente dá para atacar a Rússia em cheio. E acredite ou não, se um país que você sabe que pode te atacar em cheio pode ser um ponto terrível para você, praticamente assim, numa guerra, né, você não ia querer que esse país tivesse uma aliança tão grande com um outro país que te odeia, como claramente os Estados Unidos, né? E aliás, o outro país não, uma organização, né? Foi isso que começou o motivo da guerra da Ucrânia, tá, gente? Se não fosse isso, claramente a Rússia não teria envolvido com a Ucrânia, nem nada disso. Se a Ucrânia estivesse em outro lugar, praticamente outro ponto da fronteira, acredito eu que isso aí não teria sido um problema muito grande. O problema mais foi a localização que a Ucrânia tá e a importância que ela tem para uma guerra se caso a Rússia fosse entrar. Imagina a Ucrânia como membro da OTAN, tanto que isso não ia ser estratégico para a Rússia, né? Mas o que aconteceu? A guerra continuou, a Ucrânia ainda não é membro da OTAN, mas embora sim a Ucrânia recebe todos os financiamentos que a OTAN pode dar, ou seja, armas estão sendo levadas para a Ucrânia, tudo está sendo levado para a Ucrânia para que a Ucrânia combata a Rússia, tá, gente? E o que tem de pior nisso, tá? O que tem de pior é que, assim, a Ucrânia não contribui com nada para a Rússia, para a organização da OTAN, não contribui com nada. Para quem não sabe, tem mais ou menos 2% que eu acho que você tem que contribuir o país para fazer parte da organização da OTAN, ou seja, tem que pagar para fazer parte da organização da OTAN. E como a Ucrânia não contribui em nada, o que o Trump pensa? Ela não faz parte da OTAN. Por que eu vou gastar o dinheiro dessa galera que contribui, dos outros países que contribuem, o meu dinheiro para financiar um país que não contribui e ainda quando eu faço uma espécie de ajuda, vem reclamar, vem fazer caos, vem fazer tudo o que a gente tá vendo que o Zelensky fez. É tanto que os Estados Unidos não deu um financiamento correto esses dias pra trás aí pra Ucrânia, a Ucrânia foi lá e reclamou, falou assim, mas como é que você vem me dar esse dinheiro aqui? Só R$2 praticamente? Isso aqui tá muito pouco, né? Vocês entendem, né? Pois é, gente, isso aí é um dos principais motivos com que faz que o Biden não queira mais financiar a Ucrânia. Por quê? Porque ela não faz parte da organização da OTAN. Acredito eu que se tivesse uma guerra em outro país, a gente sabe que provavelmente se ele fosse membro da OTAN, os Estados Unidos, com o governo do próprio Trump, não estaria por fora, não estaria aí fazendo o quê? O que ele disse que faria com a Ucrânia, né? Que é o quê? Simplesmente deixar que aconteça o que acontecer. Ele com certeza, na minha visão, acredito que estaria dando um apoio que é o fundamental da organização, tá? Já que você faz parte da organização, você tem que ter o apoio da organização. E aliás, né, vamos lembrar, esse fato da Ucrânia não tá praticamente dentro da organização da OTAN, tá dando merda, tá dando muito errado, a gente tem que lembrar disso, porque assim, tá dividindo a OTAN no meio. A OTAN tá assim, que tá tendo um racha que não é bom ter racha em organização de defesa, gente. Não é bom, porque a gente tem metade galera que quer enviar coisa pra Ucrânia atacar a Rússia e outra metade que tá pulando fora, que sabe que isso aí vai ser uma fria e vai dar problema, tá? Porque assim, França quer ajudar. Os Estados Unidos tá ajudando com o Biden. E por outro lado, outros países como a Hungria tá pensando da mesma forma que o Trump, e a Itália também tá começando a falar assim, pois é, né, eu não sei se eu tô afim de entrar nessa briga por conta deles, né. Então, praticamente, a Ucrânia tá dividindo a OTAN por completo. Sem estar na organização, ela tá sendo, tipo assim, um país mais apocalíptico de todos na OTAN. Gente, a OTAN já passou por várias coisas. Mas a Ucrânia foi, assim, uma das coisas que mais criou um racha dentro da OTAN até agora, se a gente for parar pra pensar. Então, resumindo, claramente, a Ucrânia, a guerra da Ucrânia é uma das guerras que eu considero, assim, mais problemática que tem nesse exato momento. Principalmente agora que a gente viu que o quê? Tá tendo arma de outros países entrando em conflito com o território russo, ou seja, é
pedir pra dar errado, né, gente? Não tem o que falar, é pedir pra ter errado. É a mesma coisa de você falar assim, aqui, ó, vou pegar um lápis de cor, escrito meu nome, Alessandra, vou entregar pro meu colega e falar, ó, taca na cabeça dele ali, ó, pra ver se dá certo. Na hora que ele pegar o lápis no chão, tá escrito Alessandra. Quem que você acha que ele vai achar que atacou? Quem será, né? Gente, primeiramente, não tem nada que eu vejo que a OTAN entrar no meio realmente da Ucrânia seja uma ideia boa. E pior, não acho que assim, se a Rússia entrar e ganhar completamente da Ucrânia, ela vai querer atacar os outros países, gente. Não, que isso. Então, maior tempo. Aliás, não acho assim, né? Os países que não tiveram envolvimento, né? Mas aqueles países que agora estão financiando pra que a Rússia seja atacada, já não sei. Mas os países que não têm envolvimento, acredito eu que assim, não vejo por que a Rússia atacar esses países. Não faz sentido. Por que a Rússia ia entrar em conflito? A Rússia não tá querendo criar uma nova União Soviética. Então, assim, não vejo sentido praticamente nenhum, né? Praticamente nenhum mesmo desses ataques. Nesse ponto tem que concordar com o Trump que, assim, às vezes é melhor você preocupar com o seu pra depois ajudar o coleguinha do que ajudar o coleguinha e no final você e ele ficar perdido na guerra. Acredito, essa é a minha posição. Mas eu quero saber de vocês, né, gente? Qual que é a posição de vocês? O que vocês acham? Quem tá aí mais certo, o Trump ou o Biden? O Trump quer claramente que a Ucrânia se vire com a guerra, porque ele tem problemas internos muito mais importantes. Mas não significa que ele tá criando um isolamento dos outros países, não tá criando um isolamento mundial, né? E por outro lado, o Biden já tá querendo ajudar todo mundo e deixar que a casa quebra. Não só pra ele, mas pra todo mundo também. Porque se ele cair, já era geral, né? Vamos lembrar disso. Põe aí nos comentários o que você acha, tá? A gente volta com mais vídeo pra vocês amanhã. E aliás, não se esqueça do comentário, não se esqueça da opinião de vocês, porque isso ajuda bastante a gente do canal, tá? Então pode colocar a opinião, o que você tá achando legal, o que você não tá achando legal, o que você quer que mude, o que você acha que tem que se melhorar, o que você acha que temos que falar aqui no canal, pode deixar o chumbo aí nos comentários que a gente vai ver o comentário de vocês, tá, gente? E a gente também responde seus comentários, tá? Tem gente que fica preocupado falando, ah, você não me responde seu comentário? Respondo, gente, eu respondo e leio o comentário de vocês. Então pode colocar aí tudo certinho. E se você gostou, não esqueça seu elogio, né? Porque elogio sempre é bem-vindo. Um beijo e até o nosso próximo vídeo amanhã às 6 horas da tarde.